Bem-vindos ao Super Especial. Em 35 minutos passamos em revista o Rally do Porto Santo. Prova que foi atribulada. Acidentes, um toque em plena classificativa, o tempo, chuva e nevoeiro e muito mais. Miguel Nunes resistiu a tudo e todos e somou a segunda vitória do campeonato. Pelo segundo lugar andou Rui Jorge Fernandes, que é o nosso convidado de hoje, mas uma saída de estrada nos últimos metros do Rally caiu para o quarto lugar. Segundo posto para André Silva e o terceiro para Rui Conceição, que anos mais tarde volta a ocupar um pódio do Regional de Rallys. Como habitualmente, nos comentários, Humberto Freitas. Sem demoras, vamos às imagens. Começamos pela sexta-feira. Como sempre, muito público, já é um habitué. Humberto, faz sentido ter uma prova como esta, o Rally, aqui vemos as viaturas de exibição do Manuel Caldeira e depois Alexandre Teixeira e Miguel Gomes, mas faz sentido, perguntava-te eu, fazer uma prova destas e transportar as equipas na quinta-feira de manhã, que é alvo de muitas queixas, que ficam um dia de quinta-feira todo, tem empresas, trabalhadores têm que pedir férias. Fazer uma prova numa rampa na sexta-feira que ficou deserta, sem ninguém, muito poucos espectadores, porque não havia transporte na sexta-feira. Tudo isto faz sentido ou não? Boa noite. É evidente que a organização, quando monta a prova, tem que ter em consideração todos esses pormenores. E realmente o principal handicap do Porto Santo é sem dúvida toda a parte logística e entre elas o transporte. Realmente o transporte, como está montado neste momento, não se coaduna com a orgânica que o Rally tem. Portanto, alguma coisa tem que ser mudada. Ou o principal patrocinador, que é também o transportador das viaturas, neste caso, altera os horários e adequa-os ao Rally, ou então tem que ser ao contrário, porque da forma que está feito nem serve nem aos pilotos, nem às pessoas que porventura queiram ir da Madeira ao Porto Santo ver este Rally. E já que falas dessa situação, também o retorno da caravana ao Funchal, também feita no sábado à noite, acho que não é a melhor solução, essencialmente para o comércio local e até para as próprias equipas, que depois do Rally à mesa de um restaurante conseguem conversar e perceber o que é que de mal e o que é que de bem correu, já um pouco, e festejar também, aqueles que têm alguma coisa para festejar, e isso acaba por não acontecer porque tem toda a caravana que vir embora. Víamos, só para situar, o Mário Oliveira, há pouco o Bernardo Souza, que foi o carro zero, depois o azar do Bruno Fernandes com o C2, que teve aquela ligeira saída e depois a saída, o carro passou-se de atrasar e depois enganou-se no percurso. Outra questão, asfaltar um Rally numa sexta-feira, faz sentido? Foi o pior emenda com o soneto, como vai dizer a seguir o Francisco Tavares. Fazer qualquer alteração no percurso depois dos reconhecimentos estarem feitos não faz sentido absolutamente nenhum. Desde a asfaltagem ou outro tipo de obra de manutenção que possa ser feita nos troços, não faz qualquer sentido. É evidente que tentou-se. Há muito tempo que se falava da situação dos troços, ou do mau estado dos troços. As entidades públicas do Porto Santo foram altar da experiência tempo e horas. Exatamente, e isso tinha que ser feito antes dos próprios reconhecimentos. Porque não é a organização também que tem que asfaltar. É exatamente isso, portanto não podemos deitar as culpas de forma alguma à organização, poderíamos deitar se não tivessem alertado, mas ao que sabemos alertaram as entidades públicas para o mau estado das classificativas e aí sim não houve, dessas próprias entidades é que não houve diligência para fazer mais cedo. Foi acordado na altura, houve a promessa que seria feito, foi numa sexta-feira à tarde. Pois, mas tinha que ser mais cedo, para bem dos pilotos, para bem do espetáculo, e as coisas podiam ter corrido muito mal porque o piso foi-se degradando e apanhou de surpresa algumas das equipas e tornou-se mesmo perigosa a passagem, porque no Porto Santo realmente atinge-se velocidades muito altas e se a condição dos troços não é a melhor, naturalmente poderá haver muitos dissabores e aconteceram alguns. Houve muitas distâncias, algumas delas por toques. Queria saber a opinião do Rui Jorge Fernandes sobre tudo isto. Sim, sem dúvida, o que o Humberto disse, também sou da mesma opinião. Tenho mais um ponto a rebater aqui, que é a situação do Duarte Ramos não ter feito também o Rally, mesmo ele estando inscrito no mesmo. Tudo isto acabou por ser por algum dilemas que a organização acabou por deixar bem alto. Nós como pilotos, eu como piloto só tenho a esperar que para o ano melhor,
Não foi o que aconteceu este ano, mas esperamos assim que para um ano melhor e que aprendam com os erros, como é óbvio. Se não melhorar, faz sentido continuar com este rally? Para mim não faz qualquer sentido. Visto que ter sido um rally feito em cima da perna, pá, é sempre complicado dizer que não será melhor, só depois de ser feito é que será. Mas já no passado tem-se repetido e temos feito aqui os alertas e as situações continuam. Continuam, infelizmente continuam. Mas nada podemos a fazer se não andar assim nas condições que temos. Estamos a ver alguns dos melhores carros e os mais rápidos. Foi a classificativa de sexta-feira, a abertura, foi uma boa aposta da organização, atraiu milhares de espectadores. Eu estava no local, na rotunda, de facto foi muito bonito ver o público que compareceu em grande número a esta prova, sobretudo nesta zona, onde um dos artistas da noite, deixem-me passar esta expressão, foi este homem que está nas imagens, o Miguel Nunes, de facto um controle sobre este Mitsubishi impressionante, Humberto. Sim, o Miguel já não é novidade, guia muito bem aquele carro, conhece-o também muito bem. Mas quem foi mais rápido foi o Gil Freitas. Está afinado a sua maneira e esse que ia acabar por dizer. Mas o Gil conseguiu ser mais rápido, embora com uma diferença não muito grande, mas também a classificativa não era muito longa, portanto punham-nos em perspectiva para o dia seguinte uma grande... Para a vinda do Funchal e perdeu o voo, e então tive que contratar um navegador, um piloto de peso. Mas sabe que ele ontem deu cabo da transmissão do carro dele. Sim, mas não há crise. Carros velhos acontece, temos de estar sempre à espera que aconteça alguma coisa. Hoje de manhã foi a minha vez, eu fiquei sem dor de arranque, então temos que ter sempre o carro numa descida para pôr a trabalhar. Quem é que vai empurrar nesse caso? É o Mário? Não, temos que estar os dois juntos, porque senão um carro e um só não dá. Resta saber quem é que vai mais andar de lado, o Bernardo ou o Mário? Eu penso que ambos vão proporcionar algum espetáculo. Vamos ver. Já conseguimos chegar aqui, agora vamos ver se conseguimos chegar ao troço. Ontem foi bastante bom, estamos com 4 segundos de avanço sobre o segundo, mas o estado das estradas não é propício a este tipo de viatura, vai ser muito difícil aguentar, principalmente o Mitsubishi do Miguel Nunes. No final do rally temos mais uma super especial ali, onde provavelmente deveremos perder algum tempo outra vez. Vamos tentar nas outras classificativas ver se é possível fazer melhores tempos e tentar melhorar a nossa posição, vamos ver. Vamos tentar segurar um pódio, que é o lugar que a gente está neste momento. Vamos ver se a gente consegue segurar isto até ao fim do dia. Nós andamos bem, acertamos em tudo, a verdade é essa que acertamos. Saiu o tempo, isso é o que interessa. Hoje vamos tentar andar à frente dos C12, este tempo não está lá muito famoso. Perdemos muito tempo, uma falta de confiança. Na meio do classificativo já sabia que estava aqui a perder bastante. Os meus sinceros parabéns ao Gil Freitas, que fez um excelente super especial. Esta caixa de velocidades ainda não é adequada? Isto é a mesma caixa que fizemos o Rally de São Vicente, optamos por vir aqui ao Porto Santo, mas não foi por esse motivo da caixa que nós não andamos bem, a culpa 100% minha e não do carro. Foi um erro meu, entramos muito rápido dentro da rotunda, não calculamos a velocidade que íamos, pronto, é assim mesmo, eu cometi um erro, depois desconcentrei-me por completo, ao invés de descer para o Bar do Henrique, voltei para a partida, tive que inverter a marcha, voltar para trás e retomar o percurso. Muito difícil para recuperar hoje? Sim, é quase impossível. As expectativas das principais equipas, com o Miguel Nunes então a vencer, ele que discutiu ataque a ataque numa primeira fase o rally com o Gil Freitas, mas depois o Miguel Nunes venceu a terceira prova especial de classificação, venceu e ganhou 8 segundos e 7 décimas ao Gil Freitas e passava já o piloto do Porsche para o segundo lugar. Vamos ouvir as notas um bocadinho de João Paulo. Aqui 80, esquerda 5 a fundo 120, esquerda 5 a fundo 120, para a esquerda 5 a fundo 60, direita 4 mais, para a esquerda 4 menos, fica, atenção, gravilha, esquerda 4 menos, atenção, fica, gravilha, 40 para Foi uma constante nas equipas, nas imagens on-board que estive a ver, gravilha, o carro escorregava bastante mesmo, houve vários pilotos a apanhar sustos, foi uma constante neste rally do Porto Santo. Como dizia, o Miguel passou para a frente, depois o Gil Freitas tentava lutar e dá um toque no carro de Filipe Pires, é um momento do rally que vamos ver e analisar mais à frente, mas prova outra vez irrepreensível para Miguel Nunes, Humberto. O Miguel Nunes, o rally como sempre começa ao ataque, embora desta vez não tenha ganho os primeiros troços. Esses foram para
para o Gil Freitas, que tudo indicava ia ser uma luta titânica entre estes dois pilotos. O Miguel acaba por beneficiar também das condições atmosféricas, quando ganha o único troço que ganhou ao Gil Freitas em condições normais. O Miguel manteve-se atuado, o mais forte que podia ser. No entanto, o Gil, e tendo em conta o tipo de classificativos que o Rally de Porto Santo dispõe, o Gil estava a ser mais rápido. É pena aquele toque que acabou por deitar tudo a perder, e também a distância final do Gil com uma segunda saída de estrada. E do Filipe Freitas também, mas tinha sido de facto interessante seguir. Então dava tempo para dizer adeus. Já era sim, este já na parte final. É evidente que o Rally do Porto Santo, devido às suas características, como já disse, se tivesse seco, era um rally que calhava que nem uma luva aos poros. E, portanto, seria nesta fase do campeonato seco e sem com as máximas condições de tração. É evidente que neste início de campeonato o Gil ainda tem alguns quilómetros para fazer para conseguir tirar todo o proveito do Porsche, bem como o Filipe Freitas, mas nesta fase do campeonato, bem no início, este era o rally mais propício a que um Porsche pudesse ganhar. E se andou de faca nos dentes lá na frente, no diz respeito ao primeiro e segundo lugares, também se andou dentro destes pequenos bólides o André Silva e o Rui Jorge Fernandes. O Rui Jorge Fernandes, que andou muito tempo nesta posição, onde o André Silva acabou por terminar o rally, que é no segundo posto. Uma condução também exuberante ao ataque de André Silva. O Rui Jorge Fernandes, que análise que faz da concorrência? A concorrência já é algo que se esperava, já saberíamos que tínhamos uma concorrência muito forte, também visto os anos que a mesma já conheceu o carro. Esperávamos que o André fosse dar o máximo, assim como nós também demos. Andamos muito perto em todas as classificativas, em diferenças de 1, 2 segundos. Só em 2 classificativas é que nós conseguimos obter umas vantagens um pouco maiores. Fizemos um erro no final que foi 100% meu e que eu cometi. Mas pronto, esperemos assim que continue para o resto do ano a mesma luta que houve agora no Porto Santo. Sem dúvida, não é, Humberto? Sim, o Rui Jorge Fernandes veio trazer uma grande mais-valia a esta luta. É essencialmente a principal luta que temos nos rallies, ou que temos tido nos rallies deste ano. O André Silva já é por demais conhecido e é por demais falado, as suas características, a forma como é um piloto rápido e que, como já dissemos tantas vezes, merecia dar o salto. É evidente que este ano agora tem a companhia do Rui Jorge Fernandes, que lhe está a dificultar, e de que maneira a vida, e faz com que ele se empenhe e também se motive para poder proporcionar os espetáculos que tem proporcionado. Mas naturalmente estes dois pilotos têm prendido as pessoas à estrada. A Rui Conceição está de volta aos pódios. Pena o Rui Jorge, só para acabar, pena o Rui Jorge ter cometido já vamos ver. ter cometido aquele pequeno erro que acabou por deitar tudo a perder neste rally, que como sabes, não perdoa aquele tipo de situações. O Rui Conceição, aqui anos mais tarde, está de volta. Sim, o Rui Conceição está de parabéns, voltou ao pódio. Julgo que deve ter sido uma sensação muito agradável para ele. Acabou por ir melhorando ao longo de todo o rally e fazer por merecer este lugar. Ganhou também nos automóveis clássicos, nos VSHs, perdão, e portanto o jogo foi um rally perfeito para ele. O carro também não deu qualquer gente por fora o furo, só teve um furo, mas analisar 10 segundos para mudar, porque foi numa ligação. E portanto, como dizia, julgo que foi um rally perfeito para ele. Um dos homens do rally, aqui nas imagens, o Rui Jorge Fernandes. Pois, tal como já há pouco disse, o Rui Jorge veio a brilhantar esta luta, particular nos X2. Pena foi aquilo que lhe aconteceu, mas ao longo de todo o rally o Rui Jorge andou sempre muito rápido e acabou com aquele pequeno erro de descer de segundo para quarto lugar na classificação geral final do rally. E como vemos também nestas imagens, que o Rui Jorge amavelmente se deu à RTP, estas imagens on board destes X2 também andam depressa. Sim, os X2 andam muito depressa e estes jovens pilotos acabam por tirar todo o proveito da viatura. Naturalmente, eu penso que o Rui Jorge ainda tem alguma margem, essencialmente em termos do setup da viatura. Eu penso que ainda não tem os quilómetros suficientes para conhecer o carro tal como o André Silva já conhece, e se o Rui Jorge evoluir, ou pelo menos
pôr o carro um pouco mais à sua medida, é capaz de ainda melhorar um pouco mais os cronos. Agora não será certamente com muitos segundos, mas algumas décimas, pequenas alterações que vão melhorando à décima a sua prestação, que depois neste patamar já é muito difícil de se ir muito mais além. Quer o André Silva e quer o Rui Jorge Fernandes, de facto é impressionante ver estas imagens on-board. Num rally que não havia gasolina em 98, teve que ser levada no barco, portanto não havia rally no Porto Santo, as equipas tiveram que, perder uma expressão, que se desarrascar. Sim, é mais uma daquelas situações que falamos no início do programa que têm que ser revistas, porque o rally não se compadece disto. Portanto, foram muitas coisas más que foram acontecendo. Portanto, e aqui está o momento que o Rui Jorge Fernandes deita o rally a perder. Vamos ver nesta perspectiva. Rui. Não há muita coisa a dizer. O ponto de travagem, a trajetória não é a mais correta, o ponto de travagem aqui é muito em cima da curva, muito já em cima da rotunda. Ainda vou um pouco ao travão de mão, mas pronto, são coisas que acontecem quando se anda já no limite. E é assim mesmo. Sim, ele é um pouco compreensível. O Jorge Fernandes tinha perdido muito tempo na primeira passagem por esta super especial no dia anterior e naturalmente julgo 7 segundos, não estou em erro, e naturalmente com 4 segundos de vantagem o Jorge estava um pouco apreensivo e tentou dar o máximo para que o André Silva não o conseguisse apanhar. Vamos ouvir as notas da Rubina Gonçalves. É uma direita 5, uma direita 4 fecha. Direita 4 fecha, atenção à esquerda 3 envelada. Esquerda 3 envelada, mais 10 para a direita 5, para mais 50. É uma 5 para mais 50, vamos. Direita 4, meio centro, vai. Direita 4, meio centro, mais 50, para dentro. Vai, sempre, vai. O entusiasmo da Rubina Gonçalves, tentar puxar pela Isabel Ramos, que foi quinta classificada. Mais um bom rally também, uma boa classificação. A Isabel, como tem sido hábito, nunca entra muito bem nos rallies, depois progressivamente vai melhorando os seus cronos. Naturalmente beneficiou de algumas distâncias, mas dessas não reza a história. O que reza a história é que a Isabel foi quinta classificada, um brilhante quinto lugar. E isenta de problemas, visto no de São Vicente já tinha desistido também. Pois, portanto, desta vez a ganhar confiança, porque a Isabel, não nos podemos esquecer, está há muito tempo parada, ou teve muito tempo parada, e naturalmente isso deixa as suas marcas. Bruno Fernandes foi sexto classificado, ainda aqui Sim, o Bruno ainda está numa fase de conhecer este C2. Eu sinceramente esperava que o Bruno já conseguisse andar um pouco mais perto, tanto do Rui Jorge Fernandes como do André Silva. Não está a acontecer neste momento, mas julgo que não demorará muito e o Bruno começará a fazer cronos mais perto dos dois pilotos que referi. Isto é exemplo do que aconteceu com a viatura que este piloto dispunha anteriormente, o Toyota Yaris, em que ele fazia rallies brilhantes. Precisa naturalmente de fazer quilómetros para ir conhecendo o carro, para ir alterando e para ir construindo o carro à sua maneira. Ele também teve um acidente antes do Rally de São Vicente, deixou algumas marcas no psicológico do piloto. Mas sim, pouca gente soube disso. Ele está, no meu entender, a ter uma postura correta, ou seja, não tem pressão nenhuma, não tenta ir atrás dos seus principais adversários, tenta aprender e ir evoluindo aos poucos. E assim que deve ser. E há de lá chegar, exatamente. É a melhor forma de... Com 3 rallies nada tem a provar alguém. Sim, absolutamente. Sim, são muito poucos quilómetros e agora, com a impossibilidade dos carros andarem, não há lugar para testar, portanto, os quilómetros são quase feitos só nos rallies, portanto, é difícil de haver aquelas evoluções rápidas que chegávamos a ver antigamente. Segundo lugar nos VSHs, sétimo, Francisco Tavares, o comandante Tavares, como é carinhosamente chamado. O Chico Tavares voltou... Aqui é passar um bocadinho traseiro, mas sempre controlado. Claro, porque realmente, como reparaste... Quem sabe nunca esquece. O piso está úmido e esta viatura, com a tração traseira, acaba sempre por proporcionar este tipo de imagens. Naturalmente, quem vai ao volante tem que conseguir dominá-lo para não sair. E o Chico Tavares faz isso muito bem com este carro. Aqui até queria subir, já apertar ali um bocadinho mais o passeio.
Grandes vidas nos rallies de vez em quando. Francisco Camacho tinha feito já a rampa a pensar na preparação para este rally, lutou na rampa com o Bruno Fernandes, ficou satisfeito com o resultado. O Francisco Camacho confidenciou isso mesmo à reportagem da RTP, portanto, num regresso à competição. Sim, mas ainda não está no patamar que estava antes do brutal acidente que teve há 2 anos, se não estou em erro. Também tenho deposito muita expectativa nas prestações deste piloto no futuro, quando tiver um pouco mais adaptado ao carro e também quando tiver com mais quilómetros feitos, que é mais um piloto que sofre deste tipo de problemas. A viatura foi toda reconstruída, portanto ainda está a dar os seus primeiros passos. Portanto, será uma luta mais para o fim do campeonato, será uma luta muito, muito interessante entre estes 4 pilotos, estou crente nisso. Víamos a Ana Sofia Correia, que tem uma das pilotos que está parada, assim como a João Silva, enfim, tantos outros, o António Nunes, o João Magalhães. Eu tenho que tirar o chapéu a este piloto, e permitam-me que o faça. O Paulo Nunes é de arrepiar de ver passar com este carro, faz grandes tempos com esta máquina, dá gosto ver este piloto passar. É um piloto já noutras fases da sua carreira que era muito... Mas continua afoito. Que era muito, muito espetacular e junto a esse aspecto de claridade, hoje não está a sair, peço perdão, aos bons cronos que também acaba por fazer. Ele diverte-se dentro do carro, faz divertir o público. Foi muito engraçado. Sim. O Américo Gouveia foi o resistente dos Iaris. Sim, e está de parabéns porque venceu esta competição particular. Acaba por, este ano, ao fim do segundo rally, já conseguir ter no seu palmarés uma vitória neste troféu que tanto tem animado o campeonato de Rally da Madeira. Ele começou por ter problemas logo no início do rally, depois conseguiu corrigi-los, andava a lutar com o Diogo Camacho, que depois vai também, é exemplo do que aconteceu ao Rui Jorge Fernandes, desistir na última especial a escassos metros da meta. Vamos também poder ver essas imagens daqui a pouco. Está então de parabéns o Américo Gouveia, que foi 10º classificado e o resistente por entre estes pequenos Toyota Yaris. No 11º posto, Ruben Fernandes. Nas classificativas pequenas, disse isso também a RTP, que decidiu apostar, mas nas classificativas mais longas disse nem pensar. Ele até chegou, eu estava a dar tempos para a Antena 3 no fim, e uma das passagens do Ruben Fernandes chegou ao pé da reportagem da Antena 3 e benzeu-se. Tal era o estado e os sustos que tinha apanhado na classificativa grande. Pois é, a classificativa grande era aquela que estava em piores condições em termos de piso e também com a chuva que, curiosamente, caiu mais nessa classificativa grande e quase nem caiu na mais pequenina, portanto era a classificativa mais difícil de todas. E o que nós estamos aqui a fazer é alertar para estas situações, não queremos crucificar ninguém, nem que o rally seja anulado, nem pouco mais ou menos. Estamos aqui a tentar melhorar a modalidade e a melhorar este rally. Acho que o Porto Santo e as pessoas do Porto Santo merecem ter este rally. É evidente. Tem que haver condições para fazer. Exatamente. Os pilotos, já que é o rally mais caro, aquele que envolve uma maior logística, têm que ser dadas condições aos pilotos para que eles desenvolvam a sua atividade da forma mais económica possível e também em condições de segurança. Ali vimos o carro também do Gil Freitas a escorregar, também foi um dos pilotos que sentiu dificuldades nesta zona da classificativa. Sim, todos os pilotos têm que ter sentido dificuldades aqui, porque realmente a estrada, em 2 zonas em particular, apresentava-se em muito mau estado. Ele que acabaria por proporcionar ele e o Filipe Pires o momento do rally foi quando o Gil Freitas, ao ultrapassar o Pires, acabam por se tocar, os 2 carros chocam e acaba por gerar alguma controvérsia, alguma polémica. Foi um momento mais atribulado do rally. Vamos já poder ver esses momentos, essas imagens e tirar todas as dúvidas para quem ainda está ou para quem quer dissipá-las. O Gil Freitas, que teve de facto um andamento muito exuberante neste rally do Porto Santo, estava entusiasmado e estava a lutar pela vitória. Sim, na altura ia atrás do prejuízo porque tinha perdido para o Miguel Nunes numa classificativa grande.
Vamos a isso, vamos ver e ouvir. Atenção à direita 5, atenção à direita 5. Atenção à direita 5. Atenção à direita 5. Atenção, abre bem para a esquerda 4. Vai. Atenção à esquerda 4. Vem, atenção com o gajo. Vai. Agora é a perspectiva do carro do Filipe Pires. E agora o comparativo. Atenção à direita 5. Atenção à direita 5. Atenção à direita 5. Atenção, abre bem para a esquerda 4. Vai. Atenção à esquerda 4. Vem, atenção com o gajo. Vai. Do anterior toque que tivemos na ultrapassagem ao Filipe Pires, partiu umas jantes, penso que desalinhou o carro e estamos a tentar reparar agora. O que é que se passou nessa ultrapassagem? Ele ia com uma avaria, não estava atento, não abrandou, não nos deixou passar na reta. No fim da reta, quando o apanhamos, já vinha a fazer sinal de luz desde o início da reta, ele não afastou. Depois tem uma curva direta, rápida, também não deixou. Na esquerda, passei ao lado, pensei que ele tinha abrandado. Quando já não ouvia, sinto um toque atrás, bateu-me atrás, fizemos um peão. Tivemos em risco de descer a ravina, por acaso correu bem, ficamos com o carro virado para baixo, perdemos imenso tempo, o carro foi abaixo, não conseguimos fazer marcha atrás. Tocaram o rally? Sim, penso que estávamos a 1,5 segundos do Miguel Nunes, à volta disso, perdemos imenso, não sei se é a organização, se a direção de prova se vai tomar alguma medida. Penso que seria justo, da mesma forma que já em outras situações aconteceu, dar o melhor tempo dos anteriores, que foi o que já me aconteceu na Ponta Delgada para o Filipe Freitas, e não fiquei nada aborrecido, achei bastante justo, acho que merecia, principalmente vínhamos a andar muito rápido, concentrados, passamos no gancho junto à entrada para o Mundo Branco com menos 8 segundos que a primeira passagem, portanto vínhamos a andar bastante rápido. Eu vou fazer um apelo, e não quero protestar nada, era bom que não voltasse a acontecer estas situações, como é lógico, que as pessoas tivessem mais cuidado. Eu já tive uma situação destas de avaria e pus o meu copiloto com a cabeça virado para trás permanentemente, porque se vamos muito mais devagar estamos a pôr em perigo quem vem atrás e a nós próprios, como é lógico. E acho que as pessoas deviam ter mais cuidado. Não? Quando entrei na reta grande, olhei para trás, não estava. Quando olhei no fim, ele já estava perto. Fiz pisca para a direita no fim da reta, encostei-me à direita a fazer pisca. E quando a gente chega à esquerda longa para subir, ele abre a trajetória para fazer a trajetória ideal, só que ele ao abrir a trajetória ideal ele estava lá. Ele tinha que me ultrapassar na linha dele, ele não podia vir buscar a minha linha que eu estava lá. Toca-me, não tenho culpa. Está filmado, tenho que dizer que vejo. Conclusões. Humberto, opinião. Bom, conclusões são difíceis de tirar porque cada um dos pilotos deu os seus argumentos. É evidente nos rallies uma ultrapassagem necessita sempre do consentimento e da colaboração do carro que vai ser ultrapassado. Neste caso... Isto foi quando o Gil Freitas terminou sem sequer a prova. Sim, continua. Dizia eu que necessita desse consentimento, entre aspas. O que me é dado ver para as imagens é que o conhecimento da presença do Porsche havia. Portanto, o Gil Freitas, ao se chegar, o Filipe Pires acabou por fazer pisca e deixá-lo passar. E agora o problema é na fase final, quando se dá o acidente. O Filipe Pires poderia ter abrandado um pouco mais, se calhar poderia, por visto que já ia com um problema que lhe acabou por fazer o último tempo neste troço, portanto não seria mais um segundo se abrandasse mais um bocadinho e deixar o Gil passar um pouco mais à vontade. Agora, também parece-me que o Gil acaba por ir um pouco à procura, na ânsia de procurar a trajetória ideal para fazer a curva à esquerda, acaba de ir um pouco em cima do Filipe, pensando certamente... Isto é quando o Filipe desiste, parte aqui a transmissão. Pensando que o Filipe Pires já lá não estava. Deixa só ver aqui o Filipe Pires. Ele passa assim depois de partir da transmissão, depois vai fazer a tal classificativa. Ele já passa assim na classificativa anterior e depois é nesta que os dois carros chocam, já passa a esta velocidade. Sim, aqui o cuidado tem que ser redobrado. Deixa só ver agora o Filipe Pires no parque de assistências. Afinal são duas transmissões partidas e não uma.
fica difícil de meter uma peça para tirar a partida que fica lá dentro. Se cabe à equipa mecânicos decidir se continua ou não. O carro que há pronto continua, se não ficar. E não ficou. Podes concluir. Dizia eu, alguém com este tipo de problemas, ou um piloto com este tipo de problemas, ou com outro tipo de problemas, tem que guiar com um olho para a frente e outro no retrovisor, a ver quando o seu adversário ou o número seguinte de porta chega ao seu pé para facilitar naturalmente a ultrapassagem. É assim que o Fair Play diz. Em relação àquilo que vimos, julgo que cada espectador que tire as suas ilações, mas julgo que poderá ter passado um pouco por isto. Acho que tanto um como o outro podiam ter feito um pouco melhor naquela situação em particular. Vemos a distância do Filipe Freitas, foi enviada pelo Josué Faria, a quem agradecemos. Eu queria ouvir a opinião do piloto sobre tudo isto. Rui. Aquela zona de ultrapassagem é uma zona bastante complicada. Como é óbvio, em cima de uma curva não é fácil de ultrapassar. O Porsche também não é propriamente um carro muito largo, como o Mitsubishi também não é, que também não é uma zona muito larga propícia de ultrapassagens. Agora, é como o Humberto dizia, cada um tem a sua razão, cada um está no seu ponto de ultrapassagem ou de ser ultrapassado. A meu ver, o que a mim já me aconteceu também é ter travado e até parar para conseguir ser ultrapassado. Agora, pronto, o Filipe pode realmente não ter visto no início da reta e já ser um pouco tarde para travar em cima da curva. Mas são situações que acontecem, agora não se pode fazer muito mais, nem o Gil pode, tanto como o Filipe também não pode fazer muito mais para descobrir de quem realmente é a culpa do Gil ter perdido a vitória do Rally, possivelmente. Vimos os restantes dos desistentes, o Lídio e o Sardinha acabaram de ficar com o carro assim, depois também o Martinho Vasconcelos foi um dos azarados a captar uma lista também. Muito grande de desistentes, muitos pontos negativos. E o Diogo Camacho termina assim. Deste rally, acabou por ser o número de viaturas que terminaram o rally, ou o número de desistentes, que foi bastante elevado. No final ficaram alguns reparos às entidades públicas pelo mau estado das estradas. Há uma ideia generalizada dos pilotos que, no estado que está, não dá para voltar a fazer o rally. Prova que deve ser repensada. Haviam condições ideais para realizarmos a prova, a classificativa grande não estava em condições, não houve meios para se conseguir tapar os buracos da melhor forma. A solução que arranjaram, pronto, foi uma solução, mas trouxe muito perigo à estrada. Houve pelo menos duas equipas que tiveram acidentes, penso que motivados por isso, o Martinho Vasconcelos e o Willi de Sardim. E é de lamentar porque as equipas todas têm as suas dificuldades para conseguir trazer os carros para a estrada. Acho que temos que pensar um bocadinho mais nisso e evitar ao máximo. É lógico que os acidentes vão acontecer sempre, mas também se forçarmos ainda mais, pior ainda. É óbvio que o rally hoje, como estava, não tinha condições nenhumas e nós, da maneira que andamos, tanto eu como o Rui Jorge, acho que qualquer um corre riscos e estava muito perigoso e brincam com a segurança das pessoas e dos carros, porque andar assim não presta. E o que aconteceu ao Rui Jorge foi arião e desde já mandar um grande abraço e que volte depressa e de força como foi. E acho que se deve pensar antes de fazer as coisas. Eu sei que das organizações há um esforço sempre para pôr os rallies no ar, mas... Terá que ser a organização a repavimentar. Exato. Mas aqui penso que as entidades cá deveriam ter algum cuidado nisto. Da minha parte, não sou o único a reclamar de algumas condições, mas como é óbvio, aquele erro que ali aconteceu de deitarmos tudo a perder foi um erro meu. De resto, como é óbvio, todas as provas têm de ser repensadas e possivelmente de ano em ano serem melhoradas. O figurino do Rally é um figurino engraçado, um figurino que as duas super especiais traz bastante público à estrada e faz com que os carros andem mais perto das pessoas. Agora, a nível das estradas, é preciso repensar e a organização tem que ver para um ano, porque estas condições são muito complicadas. As estradas como estavam muito, muito perigosas, ao ponto de, em reta, ser quase impossível acelerar o carro a jogar por completo. Portanto, volto a repetir que acho que a autarquia, o município, portanto, acho que devia repensar seriamente. Sinceramente, o que é perigosíssimo ali, os buracos são perigosos, mas esses anota-se nas notas. Agora, a gravilha que é na verdade um perigo. Pior emenda com o soneto? A determinada altura cheguei a pensar que sim. Tenho que fazer um balanço positivo. Isto é a nossa primeira vez aqui, não conhecíamos nada, não conhecíamos absolutamente nenhum troço. Tivemos alguns problemas de alternador, o carro estava-se a desligar, penalizámos a saída do parque, mas conseguimos os nossos objetivos, que é chegar ao fim. Eu acho que houve aqui um pouco de falta pela parte de quem está na frente da presidência, não ter olhado para aquilo de uma outra forma. Houve várias falhas e já falei junto à organização que realmente houve muitas falhas
de várias coisas, do piso, algumas partes que têm que ser retificadas, mas não vamos estar sempre a reclamar porque eles tentam fazer o melhor, mas por vezes é muito complicado. Foi bastante difícil, a classificativa grande, como vocês podem ver, não conseguia controlar o carro. As outras, andámos sempre lá perto e conseguimos alcançar o nosso objetivo. Não é nada abonatório na véspera do rally para a estrada estar-se a tapar buracos, mas foi possível e há que agradecer a intervenção dessas empresas, porque quando solicitado assim intervieram e ajudaram. Aqui uma palavra de agradecimento a todos os pilotos que vieram até a Ilha do Porto Santo, porque eles também previamente sabiam quais eram as condições que existiram, mas quiseram manter a sua presença, quiseram ajudar o automobilismo regional. E ficou o compromisso de Filipe Sousa nesta entrevista que será ratificado os procedimentos, o que esteve mal para a edição do próximo ano. Rui Jorge Fernandes, muito rapidamente, temos que fechar. O carro já está a ser preparado. Calheta vai estar presente? Sim, em princípio sim. Contamos com a assistência do Ricardo Ramos e do nosso mestre Carlos. Sem dúvida alguma que vamos tentar pôr o carro a pronto da Calheta. Vamos a ver se será possível ou não. Muito obrigado, Rui Jorge Fernandes. Assim espero que aconteça, que esteja em competição na Calheta. Obrigado, Humberto, também por mais uns comentários neste Rally do Porto Santo. Entramos em parque fechado, no que diz respeito à prova da Ilha Dourada. Regressamos em junho com o Rally da Calheta. Fique bem, fique com a CRTP.